Olá, sejam muito bem-vindos no meu canal. Meu nome é Lucilene e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que eu voltei a comer carne. Vamos lá para o vídeo? Primeiro eu vou explicar para vocês por que eu decidi ser vegetariana. Bom, lá no passado, em 2015, foi a primeira vez que eu tentei ser vegetariana. Eu fiquei 6 meses sem comer carne. Na época eu fazia faculdade e eu tinha muita dificuldade para me alimentar porque não tinha salgado que não tinha carne, só tinha a opção de pão de queijo e muitas vezes tinha acabado na cantina, então eu acabava ficando com fome. Quando eu ia nos lugares também não tinha muita opção para comer e eu sentia às vezes vontade de comer carne. Aí eu voltei a comer carne. Depois, na pandemia, em 2020, no começo, eu comecei a deixar de comer carne vermelha. Comecei a ficar com um pouco de receio, de nojo, e não gostava mais de comer. Então, eu parei de comer a carne vermelha primeiro. Depois, eu parei de comer o frango. Não comia mais frango, só comia peixe. E por fim, eu deixei de comer peixe também. O mais difícil era parar de comer os embutidos, presunto, mortadela, que eu gostava de comer. Só que como eu queria ser vegetariana, eu abri mão de tudo isso. E fiquei mais ou menos uns 2 anos sem comer nada de carne. Eu não sentia vontade. Só quando eu tava com muita fome, que às vezes vinha um pouco de vontade de carne, mas aí eu me alimentava e a vontade passava. Era difícil? Era, porque as únicas opções que eu tinha de salgado era salgado com queijo. E às vezes eu comia algumas bolinhas de queijo muito forte, com queijo amarelo, salgado, e eu não gostava muito. Então eu sofri um pouco para me adaptar, mas levei numa super boa. Agora, em 2022, em agosto, dia 29, eu fiz cirurgia de retirada da vesícula. Tem aqui no canal um vídeo que explica tudo sobre a minha cirurgia. Depois da cirurgia, a primeira semana eu não conseguia comer quase nada, eu comia muito pouco. Mas na segunda semana eu comecei a sentir muita vontade de comer carne. Aí eu pensei, e por que não? Eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser. Eu era vegetariana não por conta de religião, não por conta de filosofia de vida, nem sou ativista, nada disso. Eu tenho um respeito muito grande pela natureza, pelos animais, sinto muita dó quando eu vejo vídeos fortes que mostram como eles são mortos, enfim. Mas eu pensei, se eu sinto vontade de comer carne, vou voltar a comer para ver como eu me sinto. Se eu sinto nojo, se eu não sinto. E voltei a comer carne. Eu tive um sentimento muito estranho de libertação, como se eu fosse livre, porque eu poderia comer o que eu quisesse, ir em todos os lugares, comer os alimentos que estavam ali, não tinha mais restrição. Então eu voltei a ter uma vida normal. Eu volto a falar que eu respeito muito quem é vegetariano, quem segue essa filosofia de vida, por qualquer motivo. Eu não tô desrespeitando ninguém, é só a minha opinião. Eu voltei a comer carne e me sinto bem. Lembrando que enquanto eu fiquei sem comer carne, eu não tive anemia, eu fiquei com medo de ter, porque eu tenho uma certa tendência a ser anêmica. E eu fazia sempre os exames e eu não fiquei anêmica. Então, quem quer ser vegetariano, quem quer não comer carne, consegue numa boa. É importante ter um acompanhamento nutricional, se você preferir, para ter mais segurança. Mas não tem aquele mito, né? Deixar de comer carne vai ficar anêmica, vai ficar com falta de ferro, e não existe isso. Desde que tenha uma alimentação saudável.
Eu tinha e eu tenho até hoje uma alimentação bem saudável, ricas em vegetais, legumes, frutas. Não precisei tomar vitamina nenhuma, mas tem pessoas que necessitam de complemento alimentar. E eu volto a falar, as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Eu sigo a religião espírita e uma vez foi perguntado para o Chico Xavier, para o Emmanuel, se era pecado comer carne. E o Emmanuel disse: é mais pecado o que sai pela boca do que o que entra. Então, é mais pecado você julgar o seu irmão, você falar mal das pessoas, você ofender os outros, do que você se alimentar. Então, hoje em dia, eu sigo essa filosofia. Eu como com cautela, eu não exagero, não como um monte de carne. Eu continuo tendo um respeito pelos animais, pela natureza, mas eu tenho uma liberdade maior de conseguir me alimentar em todos os lugares e não ter mais essa restrição alimentar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito e me acompanhe nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!